Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Juntos em mais um Promessas de Esperança. Já vai compartilhando esse link, chamando mais pessoas para estarem com a gente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da IAP, se inscreve para ajudar a TV Viva a Promessa. Enfim, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Isso tudo ajuda demais no engajamento e no alcance, na ampliação da visibilidade dos conteúdos que aqui são produzidos com muito carinho para vocês. Legal? Hoje nós vamos refletir sobre o seguinte tema: A Encantada. Fica aí com a nossa vinheta e na sequência eu volto para refletirmos juntos na Palavra de Deus. Coisas que já nos desencantaram ao longo da vida. Por exemplo, imagina o inverno. Agora aqui no Sudeste a gente está passando pelo inverno. Tomar banho frio. Isso desencanta qualquer ser humano, a não ser aqueles corajosos, exóticos que amam banho gelado no frio. Tem gente assim, tem gosto para tudo, mas a esmagadora maioria não tem nenhum encantamento por tomar banho gelado no frio. Outra coisa que já desencantou na história da humanidade: não ter um relógio de pulso, não ter como marcar as horas, depender de olhar para o céu, a sombra, deduzir que horas seriam, ou seja, coisas que desencantam. Mas quando a gente olha para a nossa humanidade, a gente tem o privilégio, pouco agradecemos, porque a gente já nasce com tudo tão comum e corriqueiro que a gente às vezes nem dá valor. Mas a gente tem o chuveiro elétrico, a gente tem água quente para tomar um banho, nós temos relógios de pulso no celular, nas paredes, nos prédios, digitais, ou seja, para ver a marcação do tempo e da hora, não faltam recursos, situações, lugares e possibilidades. Mas como é que tudo isso acontece? Como é que esses benefícios tecnológicos chegaram a nós? Tem um nome. Essas duas invenções, o chuveiro elétrico aquecido e o relógio, são duas invenções daquele que ficou famoso entre nós como o pai da aviação. E isso nasceu em 1837, faleceu em 1932 com 59 anos. Santos Dumont. Santos Dumont faleceu no Guarujá, faleceu novo. E aí, em 1918, em Petrópolis, Santos Dumont construiu uma casa. Essa casa foi construída na Rua do Encanto, número 22, e a casa recebeu o nome de A Encantada. Até hoje ela é chamada desta forma, A Encantada. E por que Santos Dumont deu esse nome e as pessoas passaram a chamar a casa de A Encantada? Porque na casa, Santos Dumont, ele colocou muitos dos seus inventos. Ele, para a época, sabe aquilo que hoje em dia muita gente sonha? Eu quero ter uma casa com inteligência artificial, uma casa totalmente digital que eu controlo do meu celular. Quando eu estou chegando, eu já acendo luz, ligo o ar-condicionado. Toda essa tecnologia hoje já está à nossa disposição. Mas Santos Dumont, para a sua época, ele teve uma visão vanguardista. Ele fez uma casa com recursos e tecnologia que, para a época, ninguém sonhava. Portanto, A Encantada. Nessa época, 1918, lá em Petrópolis, Santos Dumont ele já enfrentava depressões profundas. Pouca gente fala disso. Por quê? Porque em 1906, 1914, quando tem o início da Segunda Grande Guerra, Santos Dumont ele começa um processo de depressão, porque para ele foi frustrante, decepcionante ver
o invento dele servir de arma de guerra para matar pessoas. Aquilo deixou ele transtornado, não foi fácil para ele. A fama de Santos Dumont nessa época já era grande, porque a fama dele ela se tornou mundial em 1906, quando em Bagatelle, em Paris, pela primeira vez, o 14 bis fez o seu primeiro voo. Portanto, o pai da aviação, ele passa por todo esse processo. A casa dele em Petrópolis, as pessoas sabiam quando Santos Dumont estava lá. Ele se refugiava lá, ele fugia para essa casa. Ele fugia para essa casa e quando ele estava lá, ele hasteava a bandeira. Quando ele ia embora, ele descia a bandeira. Então as pessoas de Petrópolis sabiam quando Santos Dumont estava em casa por causa da bandeira. Levou uma vida solitária, uma vida sozinho. Santos Dumont, ele perdeu o pai faleceu quando estava com 60 anos de idade, portanto novo. A sua mãe se suicidou com 67 anos. Santos Dumont, a história pelo menos não registra, nunca casou, não deixou filhos. Portanto, ele vivia nesta casa, a Encantada, absolutamente sozinho. Eu te conto essa história para dizer que glória, riqueza, criatividade, possibilidades terrenas não alimentam, não satisfazem e não são capazes de nos dar uma felicidade verdadeira, não são capazes de trazer encantamento para a gente. E o que é encantamento? Quando se dá esse nome para uma casa, a Encantada, o encantamento é aquele estado que a gente fica de maravilhamento, de coisas maravilhosas, coisas que nos enlevam, nos alimentam no sentido de subida, nos deixam extasiados diante de tudo aquilo. A Bíblia dá uma dica para que a gente também experimente encantamentos nesta terra, dá. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o homem sábio na sua sabedoria, nem se glorie o homem poderoso no seu poder, tampouco se glorie o homem rico em suas riquezas. Mas permitam aquele que se gloria gloriar-se nisto, que ele me conheça e saiba que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, pois nestas coisas me deleito, diz o Senhor. Amém? Feche os olhos. Senhor, obrigado por esse texto. Obrigado por esse texto tão rico que nos traz conscientização de um encantamento bíblico e verdadeiro. Abençoa teu povo, fala conosco, que o teu Espírito Santo nos instrua a cada momento, a cada instante, em nome de Jesus. Observe, o texto é muito claro, nenhum homem deve se gloriar na sua própria sabedoria, não deve se gloriar com o poder eventual e terreno, material que ele tenha. Não deve se gloriar com as suas riquezas, dinheiro, bens, posses, propriedades. Nada disso deve ser o motivo do homem se gloriar. Aí no 24, Deus define qual é a glória verdadeira, qual é o encantamento verdadeiro, qual é o maravilhamento verdadeiro. Quem se gloriar, se glorie nisso. Eu sou o Senhor, eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Nestas coisas eu tenho prazer. Misericórdia, juízo e justiça. Misericórdia, juízo e justiça qualquer um de nós pode praticar na vida, independente de recursos materiais desta vida. Eu estive na casa de Santos Dumont. Uma vez, quando eu passeava e estava fazendo turismo em Petrópolis, eu e minha esposa, eu visitei a casa, que hoje é um museu, a Encantada, continua no mesmo lugar.
preservado, o chalezinho que Santos Dumont construiu. Ele era uma pessoa supersticiosa, dizem os historiadores. A casa dele tem a famosa escada de Santos Dumont. Eu não vou saber te explicar, mas se você der um Google, você vai ver. Eu vou tentar explicar, mas eu não sei se você vai visualizar. Os degraus é como uma raquete de tênis. Então, você só consegue pisar de um lado do degrau. E ele fez de tal forma que para você começar a subir as escadas, você pisa primeiro com o pé direito, porque ele entendia que todo mundo tinha que entrar na casa dele com o pé direito. O tal do chuveiro elétrico, chuveiro com água quente, está lá na casa dele, o primeiro, aquele que ele inventou. E muitos inventos tem na casa. E é uma emoção visitar a casa, a encantada de Santos Dumont. Mas no final da visita, a pergunta que eu fazia, ou a frustração minha era, eu estou na casa, eu vejo os inventos, mas o autor, o projetista, o inventor, o gênio criativo, não está mais aqui, ele morreu. Eu gostaria que Santos Dumont estivesse lá para eu fazer perguntas. Você amou, você foi feliz, você vivia sozinho aqui, sem ninguém, não teve uma namorada. E seus pais? E esses inventos? Por que isso? Por que aquilo? Como é que você chegou nessa conclusão? Eu gostaria de ter o autor ali. Então eu vou te falar de alguns encantamentos que eu e a Regina passamos. Locais e momentos que nós estivemos, por exemplo, Cataratas do Iguaçu. É impressionante, quem já foi tem a mesma percepção que eu, imagino. Você olha para aquele volume de água, é algo que encanta. Você fica boquiaberto. Você subir no Corcovado, no Rio de Janeiro, encanta. Você tem uma vista lá de cima que é algo assim impressionante. Eu já estive na Chapada dos Guimarães, me levaram lá num mirante, de lá você olha aquilo, perde de vista, você fica maravilhado, é encantador. Eu estive navegando pelas águas do Amazonas, é impressionante o volume de água, aquilo encanta. E o que é legal? Diferentemente da casa do Santos Dumont, em todos esses lugares, eu podia continuar aqui com uma lista enorme de locais, todos esses locais, a presença do Criador está lá, o Criador dos céus e da terra. Ele criou o mundo e Ele não se ausentou. Ele é um Deus que participa, Ele é um Deus relacional, Ele é um Deus que continua se relacionando com o homem. Ele deu essa terra, nos deu o mandato cultural para cuidar desta terra, para poder crescer e multiplicar, sabe? E ter proteção, zelo por esta terra. Deus nos abençoou dessa forma. Portanto, o verdadeiro encantamento, ele surge do relacionamento com o dono da casa. E a terra, o planeta, é a nossa casa nesse momento. Jesus, em João 17, ele ora, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos neste mundo, que é criação dele. Este mundo um dia será restaurado. E aqui nós teremos novos céus e nova terra, onde habitará somente a justiça, juízo e misericórdia. Portanto, nós precisamos sim nos encantar e nos gloriarmos nisto, em conhecer e saber quem é o Senhor. E aí, eu te convido a irmos lá, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, vai lá no capítulo 1. 1 Coríntios, os últimos versos a gente vai ler. Olha o que diz os últimos versos de Coríntios, a partir do versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que não são, para reduzir a nada as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença.
mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, por parte de Deus, nos tem feito sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo, ele recorre ao profeta Jeremias. Paulo, ele está dizendo que Deus pega as coisas fracas deste mundo e dá glória para o nome dele. E se tem coisas fracas neste mundo, somos nós pecadores. E o Santos Dumont? O Santos Dumont teve um momento de muita crise na vida dele. A bandeira da sua casa em Petrópolis foi baixada e ele foi até o Guarujá. No Guarujá, diz a história e a biografia dele que tinha um hotel que ele gostava muito de ir lá passar alguns dias. E ele foi, e isso é em 1932, e no quarto do hotel, Santos Dumont, que sofria nessa época de esclerose múltipla e de profunda depressão, ele se suicidou, ele se enforcou, ele morreu. Um gênio criativo, um inventor, que a história deve muito ao gênio criativo deste homem. Mas ele terminou a vida sem encantamento. Ele ficou desencantado pela sua história e pela sua vida. O que será dele? Isto não compete a nós palpitarmos e falarmos, mas eu posso falar de mim e de você. Eu não tenho a genialidade que teve Santos Dumont. Eu não tenho a capacidade inventiva e criativa que teve Santos Dumont. Eu não tive a capacidade de construir um chalé e dar o nome de A Encantada. Não tive. Mas eu sou filho. Eu sou esse filho do texto de Coríntios. Eu sou coisa fraca, coisa débil, coisa que o mundo não dá nada. Mas Deus escolheu essas coisas fracas para confundir as fortes. Deus tem escolhido um povo aparentemente fraco para confundir os poderosos deste mundo. E é este povo fraco que se gloria no Senhor. E quando a gente se gloria no Senhor, o encantamento, a bênção, as maravilhas do Espírito Santo vêm sobre nós. É tempo de glorificarmos somente a Deus. É tempo de anularmos o nosso eu, anularmos todo o nosso orgulho e arrogância e glorificarmos somente a Deus, porque toda a glória é devida somente a Ele. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família e a sua casa. Amém. Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom. Rei do meu coração,
jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás 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 jamais. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, tu és bom, bom, oh. Glória a Deus por esse momento, glória a Deus por essa palavra, glória a Deus pela sua vida, pelo louvor que ouvimos. Que Deus continue abençoando e guardando a sua casa e que somente Ele, seja exaltado e glorificado pelos seus lábios, pelo seu coração e pela sua família. Ora comigo. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado por Tua palavra, obrigado por esse momento. Derrama bênção, derrama paz, derrama, Senhor, as Tuas misericórdias a cada manhã na nossa história e na nossa vida. Sê conosco, ajuda-nos, fortalece-nos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe e até o próximo Promessas de Esperança. Paz.